não está fácil ainda. Embora já tenha, pelo menos pelas pesquisas de opinião, resgatado, trazido para o lado dele, o Flávio, os eleitores do Bolsonaro em grande número, um número estúpido, estúpido, eu digo, levado em conta a quantidade de eleitores que ainda se dizem eleitores de Bolsonaro. Mas é uma candidatura que ainda capenga aqui, e acolá, porque os partidos políticos hesitam em apoiá-la. Hoje o Flávio só tem o apoio em termos assim de partido do PL, do Valdemar Costa Neto, ao qual ele, Flávio, é filiado. E é o partido do pai dele, da Mas família você não dele. sente que uma parte do Centrão está começando a pensar em embarcar na candidatura do Flávio? Talvez o plano A Eu, era o Tarcísio, mas já está começando. Eu estou começando a achar que ele está virando o não, plano B, o Tarcísio. Não, o que eu acho que pode acontecer, eu acho uma bola mais ou menos cantada, mas claro, essas coisas podem mudar de uma hora para outra, até porque a política é assim, uma coisa muito dinâmica, muda, você hoje está de um jeito, amanhã está do outro, mas eu acho que o Centrão, que não quer apoiar o Flávio Bolsonaro, eu acho que vai acabar liberando os seus filiados, e os seus candidatos para que apoiem quem quiser, entendeu? Eu acho que o MDB acaba indo com Lula, apoiando Lula. O PSD do Kassab é uma incógnita ainda. Kassab fica falando que vai ter candidato próprio. Se não for o Tarcísio, será um Ratinho Júnior da vida, governador do Paraná. Mas tudo isso ainda é muito balão de ensaio para ver se cola ou se não cola. É, é possível que o PSD do Kassab, em última instância, acabe ficando com Lula, ou se não ficar, também libere os seus filiados, como deverão fazer o PP, o União Brasil. E aí, quem é mais lá para o Nordeste, para outros lugares, ou quem mesmo em estados do Sul ou do Sudeste tem alguma aproximação com o PT, vai apoiar Lula, os outros vão apoiar o Flávio, se o Flávio de fato se mantiver. Essa é a grande incógnita também, entendeu? Flávio vai manter essa candidatura, mesmo sem o apoio de partidos, só do PL, porque o apoio de outros partidos trará mais dinheiro para a campanha do candidato a presidente, no caso Flávio, candidato da direita, como também tempo de televisão. É verdade que o pai dele, quando se elegeu presidente da República em 2018, não tinha dinheiro e não tinha tempo de televisão. Era minúsculo ou quase inexistente. Mas Pois aí é. veio aquela facada em Juiz de Fora. Aí ele virou notícia, independente do horário gratuito de propaganda eleitoral na televisão, onde ele não teria tempo nenhum. Então ele ganhou uma cobertura de imprensa na reta final do primeiro turno que nenhum outro candidato teve. Porque, afinal de contas, era um candidato esfaqueado, correndo risco de vida, etc. e tal. O resto é história com Você espelho. falou em Flávio Bolsonaro na candidatura, no papai Bolsonaro, e a gente tem um vídeo de inteligência Tem- artificial do Bolsonaro lendo uma carta, é isso? Como é que é? Vamos ver. vamos botar já esse vídeo, Alice, de inteligência artificial. Isso aí foi divulgado no canal do senador Rogério Marinho, que é o líder da oposição no Senado e é candidato à reeleição. E está lá com o problema. O Rogério Marinho vai ter de colar no Flávio Bolsonaro, como ele colou no Bolsonaro, de quem ele foi ministro, inclusive, porque não tem outra saída para ele tentar se reeleger no Rio Grande do Norte. Até porque o Nordeste continua sendo uma fortaleza de votos para Lula. Então, o Rogério Marinho, querendo ou não querendo Flávio, se preferia o Tarcísio, não se sabe, mas enfim, tem que começar a se colar no Flávio. Nossa, é o Então, que restou. Se ele colar o soltou. Flávio. Nossa senhora. O que restou para ele foi isso. Então ele soltou aí esse vídeo feito com inteligência artificial sobre a carta que divulgou o Bolsonaro antes dessa operação que ele fez e que ainda está em Ai, curso. Depois a gente fala da saúde dele.
Acabou, inclusive, há pouco a Não, a operação do Jair operação eu sei que acabou e Bolsonaro, não teve intercorrência, deu não tudo sei o certo. que, se diz que foi bem, etc. e tal. Mas vamos colocar primeiro aí esse vídeo que o Guga está pedindo do. Carta aos brasileiros. Ao longo da minha vida, tenho enfrentado duas batalhas, pagando um preço alto, com minha saúde e família, para defender aquilo que acredito ser melhor para o nosso Brasil. Diante desse cenário de injustiça e com o compromisso de não permitir que a vontade popular seja silenciada, tomo a decisão de indicar o Flávio Bolsonaro como pré-candidato à presidência da República em 2026. Entrego o que há de mais importante na vida de um pai, o próprio filho, para a missão de resgatar o nosso Brasil. Trata-se de uma decisão consciente, legítima e amparada no desejo de preservar a representação daqueles que confiaram em mim. Ele é a continuidade do caminho de prosperidade que iniciei bem antes de ser presidente. Pois acredito que precisamos retomar a responsabilidade de conduzir o Brasil com justiça, firmeza e lealdade aos anseios do povo brasileiro. Que Deus o abençoe e o capacite na liderança dessa corrente de milhões de brasileiros que honram a Deus, a pátria, a família e a liberdade. Ô, Alice, Se a galera tá achando que a inteligência artificial vai conseguir fazer perfeitamente as pessoas, a gente acaba de ver que não. Eu não sei se o Bolsonaro da inteligência artificial estava gripado, se ele tá fanho, mas eu imito melhor o Bolsonaro que isso. Olha que eu nem sei imitar. Tá ok? Isso é melhor do que essa voz aí do vídeo. Ficou bizarro, eu achei que ficou muito tosco. Tava até difícil de entender algumas palavras, mas, como falamos, foi um vídeo produzido por Ayrton. vocês sabem, vocês que nos acompanham, que essa carta foi assinada na véspera do Bolsonaro, ou no dia que o Bolsonaro, acho que foi no dia que ele foi operado, que foi na semana passada. De lá para cá, vocês também devem ter acompanhado que o Bolsonaro teve que voltar a fazer cirurgia, pelo menos duas, porque ele voltou a ter as crises de soluço dele. Então, ontem, se eu não me engano, ou foi no fim de semana, ele operou um lado do chamado como é nervo, o quê? Nervo de quê, Guga? Poxa, para o soluço, Frênico, enfim. frênico, Aí, nervo frênico, é isso que se diz? Bolsonaro, Vê aí se ele não é é o nervo frênico, exatamente, frênico, exatamente, que é do frênico. lado direito. E Desta aí vez não do dava lado para direito. operar no mesmo dia os dois lados, não era recomendável. Então hoje foi operado do outro lado desse nervo, que é responsável pela própria respiração dele e tudo, e que permite, ou que poderá permitir, que ele controle ou suavize ou desapareça de uma vez essas crises intermitentes de soluço que ele vem tendo Pois há é. mais de 4 meses. É, um dia desse eu observei que foi por conta das crises de soluço que a situação do Papa Pio XII, que morreu em 1958, a situação dele se agravou muito por isso. Ele não morreu de crise de soluço, o Papa, mas ele morreu depois de 2 derrames cerebrais. Mas ele passou 4 anos com crise de soluço. Imagina o Papa, do qual se espera uma santidade exacerbada, Claro. por ser o representante de Deus na Terra, de alguma maneira foi punido por Deus ou pelo destino, ou Deus ficou só observando, ele passou 4 anos com crise de soluço. Imagine Bolsonaro, que embora vive falando de Deus, na verdade a gente sabe que ele faz isso só para atrair votos Aproveitador barato, e um apoio dos charlatão, religiosos. um Quer dizer, enganador. Nunca quatro, foi religioso, é uma piada, mas prossiga. 4 meses de crise de soluço, se comparado ao que o Papa teve de 4 anos, não é nada. Não estou dizendo com isso que ele deva continuar com crise de soluço, deve ser uma coisa insuportável, eu não desejo mal para ninguém. Mas está aí.
Os filhos, como sempre, principalmente o Carlos, o vereador, que agora está se metendo a ser candidato ao Senado em Santa Catarina, quando o estado dele, Natal, e onde ele se elegeu vereador 7 vezes já, ou 8, é o Rio de Janeiro. Mas o Carlos, como sempre, quis tocar fogo antes dessa cirurgia de hoje do pai. Aí distribuiu uma nota, você tem essa nota aí também, não tem, Alice? Uma nota hoje, antes da operação, querendo criar aquele clima de, olha, no início da madrugada de hoje, foi de muita preocupação ao acompanhar meu pai. Sua pressão arterial estava altíssima e, mais uma vez, os médicos precisaram intervir para controlar o quadro e avaliar a possibilidade de uma nova cirurgia hoje, que já aconteceu, para tentar cessar os soluços. Também foi iniciado o tratamento para a apneia do sono. Tony. São muitos desafios somados e todos sabemos que sem acompanhamento médico constante e cuidados rigorosos, sua vida fica seriamente ameaçada. Seguimos com fé, esperança e orações para que tudo ocorra bem. É uma mensagem que reflete a aflição de um filho, talvez exacerbada, mas nunca se sabe. Aí os médicos é que poderiam ter uma opinião melhor e não dão por enquanto. Mas é também uma maneira de tentar ir criando cada vez mais um ambiente favorável a que o Bolsonaro seja transferido da Polícia Federal, onde ele começou a cumprir sua pena de 23 anos e 27. 7 meses de vinte e cadeia, sete anos, né? Ah, sim, 27 anos é a 27 condenação anos total. e 3 meses de Isso. cadeia. É. Lá na Polícia Federal é para criar o clima para poder ele ser levado para casa, em prisão domiciliar, que é o que a família quer, é o que os partidários dele quer. Agora ele soltou mais uma nota no quarto após mais uma cirurgia. Nem sei mais que número de procedimento é. Sabe, eu sei. Foram É o 8 cirurgias. nono, é o nono Foram agora, 8 né? cirurgias, agora mais duas pequenas 10. cirurgias, É, 10 10, ao todo. pronto. A O velho é 10. duro demais, meu Deus. Esse é o comunicador preferido da família. Foi muito importante na campanha do pai para presidente. Ele é bom de marketing, esse Carlos Bolsonaro. E foi, É, e ele é foi ele, bom de e- criar ele é linchamento na bom. internet, corrente na internet. Marketing, eu acho exagerado chamar de marketing o que Não, esse cara não, faz. Só porque não. promove o pai com fake news ou com Não, linchamento, ou não é com só, não é só ou entrando numa onda reacionária que ele observa por não, onde, qual como teu. Não, peraí, você marketing. tem má Não, não é vontade má com o Carlos vontade, não. Eu não Bolsonaro. quero humilhar os marqueteiros a serem Não é rebaixados ao humilhar os patamar de um troll da marqueteiros. internet. Isso é um O, troll da internet. Pelo amor de seja Deus, marqueteiro, pelo Por amor de Deus. formação, eu não sei, mas por intuição, o Que Carlos marketing? é um bom Ele é marqueteiro. um troll que sabe linchar, Ele soube estruturar que a sabe usar campanha do religião, que pai sabe em botar um pai para surfar na onda. 2018.